Sabe, houve discussões, né? Ocorreram concílios até, né? E eles acabaram abominando a ideia da reencarnação, que já era, que todo mundo tinha essa ideia naquela época. Reencarnação, Jesus ensinou tudo isso naquela época, né? E as ideias da mediunidade, da comunicação com os espíritos, né? Também começaram a cortar, não, porque não pode, porque não pode, porque não pode. Quem é que é o intermediário aqui? Quem é que é o enviado de Deus aqui? É o padre. É o padre que é o dono do campinho, sabe? Então eles puxaram a brasa de uma maneira inteligente, aparentemente, né? E burra, num outro sentido. Né? Porque o que está hoje aí? O que sobrou do cristianismo? Nada. Toda aquela fantasia lá do Vaticano e, sabe, o seu chefe, aquela turma toda lá, não sobrou nada. Né? Então, lamentavelmente, as ideias de Jesus, aí vocês analisem bem, né? Jesus escolheu, ele veio aqui na Terra para trazer essa mensagem para nós. Aí ele escolheu o pai carpinteiro, a mãe tecelã, sabe? E lá um estábulo lá, né? Uma gruta para nascer. Escolheu tudo, ele podia ter escolhido assim, podia ter sido filho do Tibério, imperador na época. Sabe? Ele escolheria descer do céu, né? Que ele não ia fazer isso, lógico, mas eu estou dizendo, estou exagerando só para dizer para vocês, que ele podia ter escolhido assim, ter sido o cara mais tchan do mundo para chegar aqui e arrasar, né? Aquele ritual. Não, mas ele não, sabe? Os espíritos elevados não são escravos dessas bobagens que nós somos. Né? Nós somos escravos do sexo, do dinheiro, do poder, de tudo, né? Da aparência. Para nós a aparência é tudo, né? Até eu estou pensando em fazer uma plástica já. Mas então, Jesus aí escolheu aquilo tudo para mostrar para nós aqui, ó, a lição é esta. Mostrar para nós que a humildade que Deus quer, que nós sejamos humildes, que nós sejamos simples, que nós, sabe, façamos o bem, assim, porque enquanto a gente é escravo do dinheiro, da posição, né, do poder, nós não somos humildes. A gente sempre anda com o nariz em pé, né? Pode ver, todo mundo que assume cargos aí, né? Desde de vereador, prefeito, governador, ministro, presidente, eles andam tudo nariz em pé e desviando dinheiro ainda. Andam roubando dinheiro do povo. Sobe pra cabeça. Então, assim, ó, é um absurdo, né, que a gente vê no Brasil, até hoje continua isso, né, essa coisa horrorosa, né? Então, aí Jesus veio aqui para a Terra, deu essa mensagem, aí deturparam a mensagem, e são 12 séculos de domínio da igreja. A igreja dominou durante 12 séculos, assim, ó, e as pessoas tudo engoliam, sabe, assim, ó, todo mundo tinha medo, todo mundo se encolhia, né, porque começaram a criar os dogmas. Depois dos dogmas, aí veio as cruzadas, né? E quem conhece as cruzadas sabe o que foi um horror, o que eles mataram de gente lá na Palestina para dizer que nós somos donos desse pedaço aqui, né? Porque, sabe, Jesus é nosso, nós somos donos de Jesus também, né? Assim, né? Então, em nome sabe, de ser dono, de ser poder, de se achar o tal, né? O enviado de Deus, né? Em nome disso eles mataram milhares de pessoas, não só mataram pessoas assim, sabe, em guerra, não. Eles iam lá nas casas dos árabes lá e pegavam a mulher do árabe, a filha do árabe, e trucidavam, e exploravam e abusavam sexualmente e depois matavam. Da Igreja Católica, Apostólica Romana. Sabe? Então, lamentavelmente, fizeram isso. Vocês podem pesquisar nas obras que foi bem assim. Né? E tudo por quê? Equivocados. Depois, não contentes com isso, eles inventaram a infabilidade papal. Inventaram como é que é? A Imaculada Conceição. Inventaram a Virgindade de Maria. É tão feio uma mulher, né, fazer sexo e depois nascer um bebê, né? E aí inventaram que Jesus veio do céu e o Espírito Santo fecundou a Maria. Vai se catar, né? Convenhamos. Isso não existe. Né? A inseminação artificial foi inventada agora, faz pouco tempo. Então, como se fosse feio. Cada um de nós aqui é filho de uma relação sexual, não é? Todos somos filhos de uma relação sexual. Mesmo que fosse um estupro.
mesmo que fosse um estupro, sabe? Não importa. Importa que foi gerada a criatura, e dali da criatura, sabe, nasceu um de nós, ser humano. Então, as razões do estupro, uma outra ocasião a gente conversa. Né? Mas então, aí vieram os cruzados, foram 8 cruzadas, aí vem vindo, uma série de coisas. Então, a igreja dominou durante 12 séculos, assim, dominando todo mundo, sabe? Depois inventaram a Inquisição. Em 1230 e poucos, né, teve um papa lá, que eu não lembro o nome agora, inventou a Inquisição lá, assinou 2 bulas lá e pá! Tá? Então, assim, ó, eles iam lá e também entravam nas propriedades lá, né, das pessoas na Espanha, na Itália, em Portugal, né, e também abusavam das mulheres, os religiosos. Foram eles que inventaram o pau de arara. Abusavam das moças, das mulheres, e depois ficavam com os bens, matavam e ficavam com os bens, né, de muita gente. Então, isso tudo aconteceu na história, sabe? Então, cadê o ensino de Jesus? De amor ao próximo, humildade? Não tem, vocês não encontram. Só poder de, sabe, matando, explorando. Em nome de Jesus eu te mato. Para com isso. Em nome de Deus eu liquido contigo. Então, quer dizer, aonde que tiraram isso? Sabe o que? A bestialidade do ser humano, não é brasileiro só, né? O ser humano encarnado aqui na Terra, ele tem uma série de problemas. O habitante do planeta Terra, assim como o habitante lá daquele planeta lá da constelação do Cocheiro, também, sabe, assim, em certos lugares do universo, certos planetas, tem problemas, assim, né, desse egoísmo, sabe, dessa situação toda assim, de vaidade exagerada, né, de domínio, etc. Tem problemas. Vocês sabem que há 12 mil anos atrás, várias pessoas vieram reencarnar aqui na Terra lá da constelação do Cocheiro, né? Então, que formaram os egípcios, né, os arianos, né, os hindus e os judeus. Vocês sabem disso, né? Todo mundo sabe disso aqui, né? E então, vejam, a Terra recebeu a ajuda, né? Os seres, como é que eu vou dizer, extraterrestres, né? Colaboram aqui com a Terra, mas não do jeito como muita gente pensa de disco voador, né? Mas muito mais por dentro do que nós imaginamos, reencarnando aqui na Terra. Os egípcios, os hindus, os arianos, que formaram todos aqueles povos lá da Europa, né? Os celtas, os persas, os gregos, os latinos, todos são de origem ariana, né? Então eles colaboraram conosco, né? Reencarnando na Terra. Por quê? Porque eles estavam também precisando, né, fazer um estágio, né, num lugar diferente, né, já que lá no planeta deles eles não conseguiam mais colaborar, né, por causa do egoísmo, por causa, né, de uma série de coisas que eles estavam, né, atrapalhando o progresso, né, daquele planeta. Então eles vieram para cá e nos ajudaram. Eles que trouxeram os ascendentes da raça branca. Aqui já tinha amarelo e preto, certo? Todos nós temos o pé na África. Sim, os habitantes primitivos do planeta Terra eram pretos e amarelos. E os brancos vieram lá da constelação do Cocheiro. Então vejam, então o que? Foram melhorando, né? E melhorando. Aí quando Jesus resolveu vir aqui na Terra, trazer essa mensagem, né? Que já para acompanhar, para ajudar, que Deus sempre tem mantido, tem mandado, né, tem enviado seres mais evoluídos para nós, para nos ajudar. Então Jesus foi um deles. É um ser evoluído que veio aqui para ajudar a população. Então, por isso que ele é o Cristo Consolador, né? Aí, então ele diz, né, como eu li ali no texto, ele diz que vai pedir ao Pai que vai enviar o Consolador, outro Consolador, né? E lá em 1857, ou antes disso, né, começaram a ocorrer aqueles fenômenos na Europa, em 1850, em 1845, nos Estados Unidos, né, o caso das irmãs Fox, lá, que é famoso, né? Então começaram a ocorrer fenômenos, e chamar a atenção, tá, aí lá pelas tantas o professor
Hippolyte Léon Denis Rivail, né, foi convidado, encontrava os amigos na rua e dizia, tem umas mesinhas lá que estão dançando, né, tem umas coisas que até falam. Aí eu mas peraí, vamos me convencer se provar que tem cérebro, que tem músculo, que tem cérebro. Então, Allan Kardec foi estudar esse fenômeno. E quando ele começou ficou um ano assistindo os espíritos manifestando aqui e dali, começou a ler, começou a anotar, e os espíritos iam dizer para ele, assim, recado para ele, assim, ia dizer para ele, psicofonia, né, ia dizer para ele, não, tu, né, tem uma missão, e repetiram várias vezes que ele tinha uma missão, né, mas disse para ele assim, cuidado, né, que digamos assim, os ensinos de Deus, a verdade de Deus não se assenta na cabeça de um homem. Se tu falhar, nós colocamos o outro no teu lugar. Assim, curto e grosso com ele, né? Aí o Allan Kardec começou a estudar, acompanhar, né, os médios em vários lugares, ele analisou tudo. E aí foi quando ele escreveu o livro dos Espíritos, ele montou tudo ali, e escreveu aquele livro maravilhoso, né, esse livro aqui, né, com 1019 questões, então, que tem umas informações fundamentais para nossas vidas, que olha, a qualquer hora nós podemos bater as botas, e se a gente tiver uma noção disso aqui, já ajuda muito, né? Porque quem bater as botas sem conhecer o Espiritismo, né, chega lá, vai ter que arrumar um sapateiro, porque as botas vão estar furadas. Não, mas vejam, porque na brincadeira, mas vejam que assim é muito sério, né? Eu não vi que o relógio era tão... Você tinha um relógio tão rápido aqui, né? Nunca tinha visto igual. Mas assim, ó, é tão interessante que a doutrina espírita tem assim, uma abrangência tão grande, tão séria na vida das pessoas, que nós não nos damos conta, né? Então são poucos, digamos assim, os seguidores do Espiritismo do Brasil ainda, diz que é a maior nação espírita do mundo, mas ainda são muito poucos. Quem conhece o Espiritismo, então é uma vergonha, né? Então, porque tal a necessidade, sabe, de nós divulgarmos as ideias que tem aqui dentro, né? Porque, veja só, aconteceu um fato que o Dário Silva conta, né, rapidamente sim, que o Allan Kardec estava muito chateado uma certa manhã de abril, frio, né, lá em Paris, e estava muito chateado. E aí recebeu uma correspondência. E aí quando ele foi abrir a correspondência, ele tinha uma carta de uma pessoa dizendo assim, senhor Allan Kardec, né, um respeitoso abraço, e eu gostaria de dizer que as pessoas que contribuíram, né, para escrever este livro, né, realmente, sabe assim, deve continuar trabalhando, porque assim, foi o que aconteceu comigo, assim, foi terrível, né? Eu tinha casado e a minha esposa, em pouco tempo, menos de 2 anos, ela faleceu, né? Então aí ele diz ali, olha, eu fiquei desesperado, eu trabalhava numa casa lá de encadernação de livros, né, e eu fiquei desesperado, né, porque imagina, né, o rapaz apaixonado pela moça, né, e aí ela teve uma doença, uma moléstia assim, inesperada, e caiu dura. E aí o que uma pessoa faz quando perde dinheiro, fica, né, entra na falência ou perde a pessoa que ela ama? Normalmente sim, as pessoas o que fazem? Eles se matam, né? Aí dizer assim, eu estava lá desesperado, já ia ser, o meu patrão já ia me demitir, né? E vai daqui, vai dali, e eu desesperado, teve uma noite que não aguentei e fui lá para a Ponte Marie, né? Em Paris. Fui para a Ponte Marie e quando eu ia jogar no Rio Sena, né? Aí eu toquei em algo assim que molhado, que caiu nos meus pés, né? Daí foi o que é isso, né? Juntou, na hora que ele ia se tirar no rio, assim, juntou o livro, aí foi lá numa luzinha assim, um poste, olhou assim, o livro dos Espíritos, né? Aí assim, aí tinha um recado ali, este livro salvou a minha vida, né? Leia-o com atenção, tenha bom proveito, assinado Aloha.
Né? Aí pegou o livro, né? Aí foi lá para debaixo do poste e foi para casa e leu o livro dos Espíritos. Né? Então, ele escreve para Allan Kardec, ele pede para Allan Kardec continuar, sabe, assim, e para as pessoas e todos os responsáveis pela obra espírita, né? Que continuassem, né? Porque tinham feito muito por ele, né? E por muita gente. Aí pega e escreve lá, dá o endereço, tudo, assina, né? E enviou para Allan Kardec o livro, né? Com as anotações que o Alohan fez, né? E ele botou embaixo, né? E salvou a minha também, né? Assinado a José Perrier. Então, vejam que aí o Allan Kardec leu aquilo, né? E ficou, que ele estava meio chateado, porque o Allan Kardec foi massacrado por uns falsos espíritas que tinham lá em Paris. Que acusavam ele de pegar o dinheiro da sociedade de Paris. Imagina, ele começou tudo no bolso dele, que nem nós começamos, né, a Casa Espírita, né? Nós começamos a Casa Espírita, todos nós começamos a criar nós saiu tudo do nosso bolso. Né? Eu pergunto para as pessoas, quem é que comprou essa cadeira aqui? Né? Quem é que botou o forro? Quem foi que botou, quem é que comprar o terreno, a casa, sei lá o quê, a reforma, a pintura? Né? Então, assim, então Allan Kardec, ele montou tudo no bolso dele, perdeu tudo que ele tinha, e aí, mas ele recebia cartas de gente lá dizendo que ele era ladrão, que não sei o quê, papapá, e ele sem dinheiro, sabe? Não tinha mais nada, assim, né? Ele vivia vendo os livros dele, de professor que ele era, né? Ele havia escrito livros de aritmética, de gramática, que ele falava 4, 5 idiomas, né? Traduzia, né? Então ele vivia disso. Então, Allan Kardec era muito chateado naquela manhã de abril, né? Então, quando ele recebeu essa carta com o livro dos Espíritos, né? de pessoas que tentaram se matar, e acharam o livro, tá? Então, ele se sentiu renovado com aquilo, né? Ele viu que assim, a pessoa abriu janelas e pessoas na rua caminhando, né? Todo mundo assim, ó, vivendo suas vidas, seus dramas, né? Que nem lá o Dimitri, a Ludmila, né? Porque na verdade, né? O Dimitri, logo em seguida que o Gregory leu, né, foi tipo assim, o chá da meia-noite. O Dimitri desencarnou. Né? Ele desencarnou e a Ludmila seguiu lá, né? Botou aquela roupa preta, horrorosa, né? Como faziam antigamente, né? Até hoje fazem por aí afora, né? Luto, aquela coisa horrorosa. E aí a Ludmila estava lá. E o Gregory passou um ano. Aí disse, pô, Ludmila, eu quero casar contigo, né? Estou esperando, há 31 anos. Né? E aí ela pega não, mas eu não posso, eu ainda estou, né, não sei o quê, morando lá naquela aldeiazinha, né? Então, assim, tinha aquelas coisas, né? E aí vai daqui, vai dali, ele pega ela, né? Ela pega à noite, você sabe que a gente quando dorme, o espírito sai do corpo, né? Todo mundo sabe disso, né? O espírito sai do corpo e a gente vai se encontrar com pessoas, etc. Aí ela saiu aquela noite, né? Que o Gregory pediu ela em casamento e ela disse, não, mas muito cedo ainda. E aí ele disse, pô, eu estou há 31 anos te esperando, né? E aí aí pega e ela se encontra com quem? Com quem no mundo espiritual? Ninguém vai acertar. Ele estava lá também, mas ela não viu. Não, mas o grande amigo dela, que o autor do livro, Tolstói, chegou lá e disse assim, oi, Ludmila, abraçou ela e disse, eu estou aqui para falar contigo, pelo seguinte, né? Eu tenho uma surpresa para ti, mas o outro, né? O teu ex está aqui. Aí falou com ela um pouquinho e o Dimitri veio lá. Porque fizeram um trabalhozinho, né, no mundo espiritual, assim como a gente também faz a Casa Espírita, né, de conversar com os espíritos lá e mostrar para eles assim, a realidade da vida, né, que ninguém é dono de ninguém, sabe? Então como ela estava muito presa a ele ainda, né, com medo, né, que, eu sou casada, e aí ficou aquela coisa, né. Aí ela conversou, aí veio o Dimitri e falou para ela, não, eu quero que você seja feliz com o Grêmio. Que passo, hein? Assim, não ficou perseguindo, né, que nem o outro, né? Então aí ela ficou feliz com aquilo, aí conversaram um pouquinho, né, e aí também, sabe,
saiu dali, fizeram umas combinações que o Tolstói fala, né? O Yuri e o Gleb e o Dmitri estavam lá. E aí, dali a algum tempo, então fizeram 2 casamentos na aldeia, né? O filho da Ludmila, também chamava Yuri, casou com uma moça lá da aldeia chamada Natasha, né? E aí o Gregor e a Ludmila também casaram. Casaram e, passados 9 meses, né, corretos, hoje em dia não passa mais, antes os 9 meses começam antes, mas aí depois daquele período, aí tá lá a mocinha Natasha grávida, né, e tá lá dando a luz para um bebê, chama isso, chama aquilo, todo mundo vai lá correndo, aí nasceu o bebê, e aí o rapaz me dá, eu sou papai, tá feliz da vida. Daí tava lá, né, de repente tava lá segurando o bebezinho, de repente, um outro bebê chorou lá. Eu nem sabia que eram gêmeos. Quem é que reencarnou? Dmitri reencarnaram, né? Porque a reencarnação tem assim, sabe, não é nada taxativo. Né? Dizem por aí que leva 250 anos para a gente reencarnar novamente, né? Não é bem assim, né? Outro dia eu ouvi alguém falar lá nos Estados Unidos que também uma coisa, tem certas informações que a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Né? Então, alguém disse lá que Jesus levou 3.000 anos para descer na Terra. Mentira, por favor, né? Jesus desce na Terra a hora que ele quer. Qualquer instante ele está aqui junto, né? Então, mas aí a reencarnação deles foi planejada assim rapidamente, sabe? Para aproveitar que os avós, né, o Gregor e a Ludmila estavam ainda iriam viver mais alguns anos, né? Que estavam lá, né? Nessa idade já um pouquinho, né, de 50, 60, né, mas que viveriam mais um tempo, então aproveitaram para os dois se reajustarem junto com a família, né, e como acontece conosco também, né, está acontecendo também no presente. Então, das reencarnações ser planejadas assim, de acordo com a necessidade, sabe, e também para o melhor. Mas a Ludmila aprontou muito no passado, porque no ano, 100 anos antes ali, 1800 e tantos, em 1709, ela também já era amada por eles, né? E ela causou muitos problemas para eles naquela época também, já antes, e, sabe assim, 300, 400 anos antes, tudo porque, né, um amor de pessoa, né? Muito obrigado pela atenção.